Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma leitura do livro O Poder da Bênção dos Pais, do autor Greg Hill. Estaremos lendo sobre controle versus autoridade. Embora seja importante ter momentos específicos e regulares de bênção, tais como uma refeição semanal, é igualmente importante que os pais estabeleçam no lar uma atmosfera geral de bênção em lugar de maldição. Para que isso aconteça, eles precisam aprender a separar a identidade dos filhos do seu comportamento. Isso é particularmente importante quando surge a necessidade de disciplina. Lembro-me das primeiras vezes em que o Senhor me mostrou que eu estava a ponto de amaldiçoar meu filho, em vez de abençoá-lo. Quando precisei usar a disciplina, meu filho mais novo, Jonathan, tinha 4 anos de idade e eu estava no meu primeiro ano de pastorado. Depois de um culto maravilhoso, estava saindo do gabinete pastoral e encontrei a professora da escola dominical com Jonathan. Ele me cumprimentou e disse: Pastor, nós tivemos um pequeno problema com Jonathan na aula desta manhã. Eu pedi que ele fizesse algo e ele me disse não. Eu pedi de novo e ele insistiu em dizer não, mas depois falou um nome muito obsceno. Nós cuidamos do problema na classe, mas achei que você, como pai, gostaria de saber do ocorrido. Eu senti que o meu rosto refletia 3 tons vermelhos. Fiquei pensando, como ele pôde fazer isso comigo? A professora provavelmente acha que é assim que falamos em casa. Então, me lembrei imediatamente de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Uma passagem das Escrituras referente aos requisitos para os anciãos e ministros da igreja. A passagem afirma: pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Eu pensei, meu ministério acabou. Meu filho está perdendo o controle e eu tenho de pedir demissão. Senti enorme vergonha e constrangimento, que logo foram seguidos pela raiva. Pensei, eu vou espancar Jonathan aqui mesmo e mostrar a essa professora que sou um bom pai e penso que o comportamento dele é algo muito sério. Mas quando me dirigi até meu filho, o Espírito Santo me freou e perguntou: o que você está fazendo? Estou disciplinando meu filho, respondi. Não, você não está. Você está para se tornar um agente de Satanás e amaldiçoar a identidade dele. Eu revidei. O quê? Não. Jonathan fez algo errado e necessita de disciplina. E como pai, fui designado e ungido como agente para administrar essa disciplina. Então o Senhor falou: isso é verdade, mas neste momento específico você está desqualificado para discipliná-lo. Desqualificado? Por quê? Argumentei. O Senhor então me lembrou de Mateus capítulo 7, versículo 3, passagem que diz, em sua essência, que antes de tentar remover o cisco do olho do seu irmão, você deve retirar a trave que está no seu próprio olho. Assim o Senhor disse: você tem uma viga tão grande em seus próprios olhos que não consegue ver claramente para remover a pequena partícula dos olhos de seu filho. Você não quer discipliná-lo para o benefício dele. Seu coração está cheio de ira
e você quer discipliná-lo para justificar-se diante da professora, para descarregar a sua cólera nele, porque ele o constrangeu. O Senhor prosseguiu dizendo-me: como pai, você está se sentindo um fracasso e por isso pensa em usar toda a sua frustração e descarregá-la em seu filho. Assim, por meio de sua ira, fará com que ele se sinta pior do que você. Você está a ponto de transmitir a ele a mensagem do diabo, a mensagem de Satanás, contrária à do Evangelho. Associa valor ao que se faz, enquanto o Evangelho desassocia valor de realização. A mensagem contrária ao Evangelho de Satanás diz: se você obedecer e fizer o que é certo, eu o amarei e valorizarei e o abençoarei. Mas se você desobedecer e fizer o que é errado, eu o privarei de amor, tirarei seu valor e o amaldiçoarei. Você estava a ponto de amaldiçoar a identidade do seu filho, porque ele usou uma palavra obscena e o humilhou. O Senhor continuou: meu evangelho diz: se obedecer e fizer o que é correto, vou amar, valorizar e abençoar você. Todavia, se desobedecer e fizer o que é errado, ainda assim vou amá-lo, valorizá-lo e abençoá-lo, mas vou discipliná-lo por causa de seu comportamento, com uma consequência apropriada à sua escolha errada. Porém, meu amor e o valor que dou a você nunca mudam. Aconteça o que acontecer. Essa é a mensagem que quero que comunique ao seu filho. Essa foi uma revelação chocante para mim e não entendi o que estava acontecendo em meu coração. Eu perguntei ao Senhor: por que estou tão envergonhado e irado com Jonathan? Eu o ouvi imediatamente dizer: filho, isso acontece porque você, na verdade, ainda não acredita que eu o amo, que seu valor aos meus olhos não depende daquilo que realiza. Você precisa fazer tudo perfeito a fim de sentir-se valorizado. E agora estendeu essa mensagem, essa mesma mentira ao seu filho. Se ele peca, eu cometo um erro ou cometo um erro. Então se sente um pai inútil e o culpa por manchar a sua reputação. Assim, na realidade, o seu bem-estar emocional agora depende do comportamento de um menino de 4 anos. A responsabilidade pelo bem-estar emocional de outra pessoa seria um fardo bastante pesado para ser colocado sobre um adulto, mas responsabilizar uma criança de 4 anos pelo seu estado emocional é totalmente injusto. Se ele se comporta adequadamente, você se sente valorizado e emocionalmente confortável, mas se ele se comporta mal, você se sente sem valor e irado, e então o culpa por esses sentimentos, amaldiçoa sua identidade e faz com que ele se sinta mais desvalorizado do que você. Ao agir assim, você se torna um agente que difunde a mensagem contrária ao Evangelho, a mensagem de Satanás para o seu filho. Que revelação! Em vez de seguir com meu plano original, eu disse a Jonathan que conversaria com ele quando chegássemos em casa. Depois de passar 1 hora com o Senhor para chegar à raiz da minha vergonha e incapacidade de sentir-se valorizado quando meu filho pecou, eu finalmente estava preparado para dizer a Jonathan que eu o amava
e que, embora tivesse errado, ele ainda assim tinha muito valor para mim e que meu amor por ele não havia mudado. Então, consegui discipliná-lo sem ira por ter sido desrespeitoso com sua professora. Pude usar um tom de voz respeitoso e abençoar seu espírito, mesmo ao discipliná-lo. Até onde sei, ele nunca mais a desrespeitou como aquele dia. Quando a identidade e o comportamento andam juntos na mente dos pais, eles acham que abençoar a identidade de um filho quando este se comporta mal significa perdoar seu mau comportamento. Consequentemente, na tentativa de disciplinar o comportamento do filho, o pai amaldiçoará a identidade dele. Será que está certo abençoar uma criança rebelde e mal comportada? Certamente. A bênção deve estar baseada em que o filho é, não aquilo que ele faz. Muitas vezes, a raiz principal da rebeldia de adolescente é a falta de bênção dos pais. Deus quer que nós abençoamos a pessoa e disciplinemos o comportamento. Eu sou grato por Deus ser capaz de separar nosso comportamento da nossa identidade e por não basear seu amor por nós naquilo que fazemos. A Bíblia nos diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Eu não consigo pensar em bênção maior e em maior prova de amor do que morrer por outra pessoa. O fato de Jesus ter morrido por você e demonstrado sua aceitação enquanto você ainda se rebelava contra ele não significa que ele também aprovou seu comportamento pecaminoso. Ele fez distinção entre quem é você, que é a identidade, e aquilo que você faz, que é o comportamento. Dessa maneira, Deus pode abençoar quem você é, mas não necessariamente fechar os olhos para o que você faz. Quando os pais falham em separar a identidade do comportamento, caem na armadilha de perdoar o comportamento errado na tentativa de abençoar o filho, ou amaldiçoar a identidade no esforço de administrar a disciplina. Quando isso acontece, o pai ou a mãe tente a conduzir sua família conforme o sistema de governo do diabo, em lugar do sistema de Deus. Satanás usa um sistema de governo baseado no controle. Deus, por outro lado, governa por meio do exercício da autoridade. Deixa-me definir esses termos ao usá-los aqui. Primeiro, o controle envolve o uso manipulador do poder da alma para forçar, ameaçar ou intimidar outros a fazer a sua vontade. Segundo, o exercício da autoridade implica honrar a personalidade e a vontade dos outros, oferecendo-lhes escolhas que geram consequências. Enquanto o controle não honra ou muitas vezes nem reconhece o livre-arbítrio dos outros, o exercício da autoridade honra regularmente as escolhas das pessoas e também aplica de forma sistemática as consequências pelas escolhas erradas. Deus sempre honra as escolhas das pessoas. Ele nunca força ninguém a aceitar Jesus Cristo. Ele oferece escolhas com consequências. Por exemplo, ele pode lhe oferecer a escolha de receber Jesus Cristo e viver em sua presença por toda a eternidade,
ou rejeitar Jesus e viver separado dele no inferno por toda a eternidade. Ele implora para que opte pela primeira alternativa, o que seria muito melhor para você. Entretanto, a decisão é sua. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Deus disse: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Vemos de novo como Deus oferece escolhas com consequências. Eu creio que a intenção dele seja que governemos nossos filhos da mesma maneira que ele nos governa. Infelizmente, em suas experiências de crescimento, a maioria dos pais conheceu somente o sistema de controle. Seus pais os controlaram e eles usam os mesmos métodos com os filhos. Eles igualmente não perceberam que o sistema de controle de Satanás cria um ambiente de maldição. O sistema de autoridade de Deus, por sua vez, cultiva um ambiente de bênção. Para muitos pais, o momento mais difícil de demonstrar uma cultura de bênção é quando os filhos são desobedientes ou rebeldes. É fácil abençoar aqueles que fazem o que você quer que façam. É bem mais difícil abençoar uma criança resistente à autoridade parental, teimosa e rebelde. Como resultado, muitos pais acabam amaldiçoando a identidade dos filhos durante os momentos de disciplina sem se dar conta disso.